E aí começa mais um Desconhecidos Podcast. Eu, junto com a Sabrina, vamos guiar o papo de hoje. E o nosso convidado especial é o Matheus. É uma das pessoas que eu conheço, talvez a mais, que tenha melhor desenvolvido sua capacidade de gerar conexões com pessoas, de fazer novas amizades. E muito obrigado hoje por ter aceito o convite e por compartilhar seu tempo conosco. Salve, salve. Belezinha? Como é que vocês estão, pessoas? Tranquilinhos? Matheus, Tranquilos. prazer te Maravilha. receber. Prazer é Seja meu. muito bem-vindo. E para a gente iniciar nosso bate-papo, gostaria de perguntar para você o que te faz deitar no travesseiro à noite e pensar, nossa, hoje meu dia foi um sucesso. Olha, a resposta... Eu não sei se vai cair muito no que as pessoas falam pelo que eu estava escutando, por ser uma questão, tipo, da idade que eu tô agora e das preocupações que vão mudando, mas eu tenho a impressão que com o passar do tempo eu fui ficando cada vez mais interessado em ser produtivo, em começar a ter uns dias que eu tenho essa noção de assim, pô, hoje foi um dia que rendeu, hoje foi um dia que eu fiz muita coisa, hoje foi um dia que eu produzi, porque eu tenho muito um debate de vez em quando, que eu tenho períodos que eu tenho uma noção que é como se eu tivesse desperto. É o termo que eu uso. Então eu consigo ter uma noção assim, pô, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar em tal lugar, eu quero focar em tal coisa, eu quero ir por tal caminho, mas tem momentos que a melhor analogia que eu achei foi de sonambulismo, assim. Eu caio numa rotina, eu não presto atenção, e no que eu vejo se passaram 2, 3, 4 meses, e eu falo, cara, eu tô fazendo as coisas no automático, eu não tô consciente. Os períodos que eu tô desperto são os períodos que eu começo a pensar, tá, o que eu tenho que fazer? Para hoje, essa semana, esse mês, no próximo período, que daí eu começo a colocar meio que metas, não só diárias, semanais, mas eu consigo fazer, eu estabeleço metas para mim, que daí quando eu consigo cumprir, é a hora que eu consigo deitar no travesseiro e falar, pô, isso aqui, pô, hoje foi um dia bom, hoje foi um dia que eu rendi, não só porque eu fiz o que eu precisava, mas porque eu fiz aquilo com a consciência que, assim, não, isso aqui é o que eu realmente preciso, eu não tô fazendo isso no automático. Então, Matheus, como que é essa transição de, assim, se ver consciente ou sonâmbulo, como você disse, né? Porque não parece ser fácil falar, não, tô consciente das minhas metas. Como que é acordar depois de 4, 5 meses e falar, não tô ok. eu te dou um exemplo que eu tive essa semana. E assim, um período atrás, eu comecei uma série de metas pessoais, então eu voltei a fazer exercício, estava fazendo exercício intercalado, dia sim, dia não, todo dia à noite eu estava lendo um livro que não fosse ficção, estava lendo 10, 15 páginas, eu estava fazendo muita coisa que eu precisava na minha vida. E daí teve um dia que eu deixei de fazer, agora eu percebo que começou um período EAD na faculdade, eu tive uma sequência de provas numa semana, e essa semana o aplicativo que eu usava de exercício me mandou uma notificação falando: Oi, faz 94 dias que você não entra. Eu fiquei, pô, é a hora que eu falei assim, despertei. Porque eu não tinha parado para pensar. Eu caí na rotina, eu fiz as coisas da semana, final de semana, eu tenho um calendário aqui na minha frente que tem todo o período que eu tenho de aulas desse semestre. Então tá sendo de maio a agosto. Teve um período grande que o meu foco era, tá, o que que eu tenho essa semana e na próxima? Essa semana e na próxima. Então, nesse período, eu não percebo que eu tô sonambúlico, assim, eu só tô vivendo. Mas eu acho que acaba caindo numa certa noção da diferença de... Quer dizer, eu tava existindo, eu não tava vivendo. Porque assim, você tá nesse período, você só tá fazendo aquelas coisas no automático sem ter a noção de eu tô fazendo isso pra quê? Porque nesse período eu considero que eu estava desperto, eu estava fazendo exercício, eu estava fazendo as leituras, eu estava fazendo cursos fora da faculdade, então eram conteúdos que eu quero aprender, que eu quero me desenvolver. E chega um momento que, se você não tiver esse esforço de se colocar em, não, vou priorizar isso, vou priorizar aquilo, vou sair dessa rotina que, de certa forma, me aprisiona, você está dormindo, você está... Sim, você não tem essa noção constante, assim, mas quando tem, é um momento que você fala, a coisa mudou. O que eu tô fazendo? O que eu quero fazer com isso? Para onde que eu vou? O ato de colocar intenção no que está fazendo, né? Uhum, total. Quando você fala que começa quando você está desperto,
você faz o que precisa, quando você coloca suas metas para fazer o que precisa, o que você precisa fazer e por que você acha que precisa fazer? Olha, eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu sou muito bom em procrastinar. Então, muitas dessas coisas são, assim, coisas que eu preciso fazer, eu preciso resolver, só que não é uma urgência, assim, essencial de agora. É uma coisa que eu posso fazer amanhã, posso fazer depois. Então, essas metas que eu fui me colocando eram muitas partes, por exemplo, burocracia de banco, de enviar documento, porque, por exemplo, teve um período que eu fiquei sem cartão de débito. Quando o cartão de débito venceu, eu estava morando em Curitiba, o cartão chegou na minha casa em Rio do Sul, não estava comigo, quer dizer, não chegou na minha casa aqui, eu tinha que vir para cá para buscar, e eu passei basicamente 1 ano e meio sem ter cartão. Quando eu precisava, eu ia no banco, sacava dinheiro, inclusive eu era muito mais econômico, porque eu não tinha isso de gastar no cartão 5, 7 reais, eu falava assim, pô, vou sair hoje, beleza, vou gastar quanto? 40 reais. Sacava 40 reais, gastava 40 reais. Mas são detalhes assim que não é uma coisa que eu preciso na hora, não, isso vai mudar a minha vida. Mas são meio que objetivos que eu tenho que fazer, porque chega um momento que a gente tem que tomar responsabilidade da nossa vida. Você não pode ficar delegando isso para os outros, você não pode deixar isso fora das suas rédeas. Então, várias dessas coisas eram situações dessas que eu falo assim, eu preciso puxar isso para mim, isso aqui é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim, e se eu não fizer, não pode ter alguém que vá fazer. Então, essas coisas que eu estava começando a me colocar, um exemplo que eu te dou é muito casado com a faculdade, assim. Eu fiz a faculdade há muito tempo focando nas matérias que eu estava fazendo, no que eu estava focado no semestre. Agora caiu minha ficha que terminando esse ciclo que eu estou agora à distância, eu vou ter, 9, 10 matérias para me formar. Daí você começa a pensar assim, pô, eu tô para me formar? Tô preparado para o mercado de trabalho? Tô capacitado? Vou esperar chegar lá para começar a ver com o que eu vou querer trabalhar, para onde eu vou querer ir, se vai querer ser pesquisa, vou querer fazer um mestrado, ou vou começar a me capacitar agora, assim, chega um momento que eu tenho que fazer essa escolha de falar, não, para onde que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida? Então esses momentos de despertar acabam sendo casados muito com esses pensamentos meio que filosóficos, de certa forma, de para onde que eu tô indo, o que eu quero fazer, o que eu quero atingir, e como é que a rotina que eu tô vivendo agora tá me aproximando ou distanciando disso. Um minuto que eu esqueci o carregador. Tranquilo. E é incrível, né, Matheus? Porque é a questão, parece que a gente tem um guia até certo ponto da nossa vida, e em algum momento a gente tem que falar, não tem guia, sabe? Nunca existiu, na verdade, um guia. Existia um pré-roteiro que a gente acaba seguindo, né? Se formar, ir para faculdade, depois faculdade, mercado de trabalho, mas não é algo que a gente consegue, de certa forma, no momento que está passando, enxergar essas transições. Então, para tomar uma decisão consciente, né? Então, é muito bom que chegue antes do término para despertar, sabe? Uhum. E eu acho que esse despertar varia de pessoa para pessoa. Sem dúvida. Muitas pessoas acabam tendo momentos na vida que, assim, exigem uma responsabilidade muito grande de imediato. Eu tenho amigos que se tornaram pais. Isso aí, de um dia para o outro, você fala, Meu sonho. eu vou ter uma boca para alimentar, eu vou ter que criar um outro ser. Eu não posso mais colar balada todo final de semana, tipo, ficar no final de semana jogando bola com os amigos, eu não posso focar nas mesmas coisas que eu estava sempre, assim, as prioridades mudam. E eu, graças aos céus, não tive uma situação dessa para precisar puxar essa responsabilidade para mim. E eu não quero precisar disso, passar por isso, para precisar puxar as responsabilidades para mim e mudar. Então, que isso seja feito também que por livre e espontânea vontade sua, mas de certa forma com pressão, uma expressão sua sobre você, não de algum fator externo que te coloque naquilo. Porque é muito diferente você se colocar numa situação dessa por escolha e a vida te colocar nessa situação. Então, são situações muito idênticas, de certa forma, mas com diferenças muito opostas. Sim. Eu me identifico muito nisso que você fala, de puxar a responsabilidade para si, mesmo que não seja a vida impondo
dessa forma, né? Se você tem um filho, é uma responsabilidade meio que imposta pela vida, por mais que você tenha ido atrás de fazer o filho. Uhum. Uma frase que o Joel fala é que as decisões que você toma hoje influenciam a vida do filho que você ainda vai ter. Então eu gosto de pensar dessa forma. Por mais que eu ainda não esteja a caminho hoje, um filho meu, eu sei que o que eu faço hoje vai influenciar, mesmo que ele nasça no ano que vem, daqui 2 anos, daqui a 5, daqui a 10. Então eu gosto de adiantar essa responsabilidade que você fala, porque demora um tempo para chegar à vida adulta, né? Não é quando bate os 18 anos. Tem gente que se torna adulto antes, tem gente que se torna adulto muito depois, tem gente que não se torna adulto. E trazer as responsabilidades para si é se tornar adulto, independente da vida impor alguma coisa ou não. E é legal você trazer esse ponto, porque precisa, né? Pegar a responsabilidade. Não é sempre que a gente vai ter alguém ali do seu lado falando faz isso, faz aquilo. Ou a pessoa mesmo fazendo por você. Porque, na verdade, enquanto tiver gente fazendo por você, você não vai ter a fome necessária para fazer isso. Você não vai ter essa gana de falar, não, eu vou ter que mudar. Muitas dessas coisas eu tenho a impressão que são os mesmos padrões repetindo em diferentes esferas da minha vida. Porque, no fundo, despertar, mudar minha rotina, fazer as coisas mudarem, conseguir sair dessa prisão que é a minha própria rotina, que me deixa nesse local, é sair da zona de conforto. O que a gente está falando, literalmente isso, assim, você é muito confortável estar onde você está, mas você não cresce nesse lugar. Você precisa sair dele para descobrir até onde você pode chegar. Então isso é que é muito louco, porque eu acho que o Barcelos vai conseguir casar melhor a analogia, que assim, lembra muito a dor do exercício. Porque é uma coisa que é dolorosa. Mas você sabe que é para aquele crescimento, você sabe que isso aqui não é uma coisa que é maléfica para você. Isso aí tem um fundo de... É o bônus e o ônus, né? Porque a dor do exato. exercício é a dor do exercício, mas aí você ganha um sono de qualidade melhor, né? E é muito louco você trazer isso hoje, porque eu tava justamente falando com o Felipe sobre repetição de padrão. Porque ontem eu prometi pra mim que eu já tenho, desde o início desse mês, falei, não vou beber refrigerante, né? Não vou beber refrigerante esse semestre. Aí ontem eu tinha tudo pra beber o refrigerante, tinha tudo mesmo pra falar, não, tá aqui na minha frente geladinho, sabe? Eu com sede. Aí um lado meu, vai, bebe, você merece, olha tudo que aconteceu. O outro, não, você não vai beber, você prometeu pra você, não vai beber. Aí eu peguei, não bebi o refrigerante, e a sensação depois de não ter bebido foi tão incrível que... não, foi tão incrível que eu falei, meu, é justamente isso, repetir padrão, né? Porque se eu vou ceder naquilo, eu vou ceder em outra coisa. E assim, tinha tudo mesmo pra falar, não, me dá aí uma guaraná geladinha, tá suave. Dois dedinhos só pra degustar. O problema é que eu ainda preciso amadurecer muito nessa parte de cumprir os acordos que eu faço comigo mesmo, porque eu ainda falho muito nisso. É uma coisa que eu reconheço, que eu falo assim, pô, eu preciso... De certa forma, é um processo de autoconhecimento que assim, eu preciso primeiro saber o que eu penso, o que eu acredito, no que... Assim, que bandeira que eu vou defender antes de conseguir me cobrar por seguir aquilo. Enquanto eu tiver sem ter muito pensamento próprio em algumas coisas, eu não vou conseguir meio que ser fiel, ser autêntico ao meu pensamento, enquanto ele não for de fato meu. Mas tem muita coisa assim que os momentos que eu consegui fazer me lembra muito a analogia daquela psicologia, o ensinamento da criança que você fala assim, você quer comer um marshmallow agora ou 2 daqui a 10 minutos? Assim, muita criança fala, pega um agora, pega um agora, pega um agora, e tem um pessoal que pensa assim, não, eu prefiro... Não é sofrer, no caso, você não comer um marshmallow agora, né? Mas assim, eu prefiro passar por isso agora, mas ganhar essa recompensa melhor no futuro. E em alguns momentos eu consigo fazer isso na minha vida, eu vejo que assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu preciso tornar isso o padrão a se repetir na minha vida, né? Assim, se for para conseguir mudar essa roda que tá gerando, tem que ser uma coisa que vai sempre meio que me tirar de onde eu tô, me puxar para cima, me mudar de lugar, me puxando para um melhor, assim, porque senão você estagna. Não sei onde fica a vogal tônica, mas vocês entenderam. Não, deu pra entender. E é importante, né, saber isso também, tipo, qual que é o seu padrão de puxar pra cima, né?
Porque é muito fácil a gente pegar o puxar pra cima de outra pessoa. Mas não, você tem que ter o seu. O que, que é o bom pra mim, sabe? O que, que é melhor pra mim? Então, é o melhor pra mim eu ir treinar 2 vezes por dia ou uma vez por dia tá ok? Sabe? O que, que é o padrão de sucesso? Quais são os padrões que vão me levar pra cima? Né? É comer isso, é ceder. Como eu quero viver minha vida? E a gente só consegue fazer isso consciente, né? Então, essa consciência que você falou, porque é muito fácil ficar sonâmbulo na vida, é muito fácil. Quantas vezes a gente ia de um lugar para o outro, pegava ônibus, vai para o outro, fica lá numa rotina e, assim, não tem esse despertar, né? Eu tenho muito essa, não é essa sensação, é uma certeza, mas assim, esses momentos de sonambulismo caem. Se eu pudesse montar um gráfico e mostrar para vocês, eles caem perfeitamente nos períodos que eu tô mais grudado com o celular, seja Spotify, YouTube, qualquer rede social que for, assim, os maiores momentos que você pode ter de reflexão para conseguir pensar nessas coisas, que são esses momentos de despertar, de assim, o que eu estou fazendo, são esses momentos de meditação que, de certa forma, é quando você está com você mesmo. Isso só acontece quando você não tem esses outros estímulos de saúde, que a gente está constantemente bombardeado deles. Então, esses períodos que eu comentei ali, que eu estava fazendo as coisas, que eu estava, estudando, fazendo exercício, lendo, foi o período que eu tinha saído de todas as redes sociais que eu tinha no meu celular, que eu tinha tirado a conta. Eu só tinha deixado no Instagram porque tem o direct que você fala com pessoas. Daí eu falei, tá, isso aqui, eu não quero entrar aqui para ver foto, mas eu vou deixar pela comunicação. Mas esses períodos que eu tirei tudo isso da minha vida, que eu falei assim, não, eu vou parar de ver vídeo no YouTube, ou então eu só vou ver vídeo que vai me agregar de alguma forma, seja um vídeo de calistenia, seja um vídeo de alguma coisa. Eu faço engenharia, então, teoria matemática de alguma coisa, e o cara explica um conceito que eu falo, nunca tinha entendido isso, então, sei lá, é um vídeo de números complexos, assim. É uma coisa muito fora da caixinha, mas eu estudo isso em algumas matérias e, de certa forma, eu só estou estudando para passar, mas eu não estou entendendo de fato que aquilo. Então, eu me propus assim, não, eu só vou ver coisas que vão me agregar. Assim, de que adianta eu pegar, ver um vídeo que é a gameplay de alguém, ver o vídeo de. Você tá vendo? Bah! É que se eu começar a falar aqui. Entendeu? Assim, eu vou começar a entregar aqui meus hobbies, mas. São muito bons, mas enquanto eu tô vendo eles, eu não tô pensando. Isso não é bom. Ou melhor. E aí volta na intencionalidade, né? Esses dias, eu já comecei a multar os stories de todo mundo no Instagram que não me agrega nada. Então, Já sabem, né? Isso explica tanta coisa. Eu deixei só das pessoas que eu convivo, né? Então, que eu tenho algum contato, e de pessoas que vão me agregar algo. Então, as pessoas que ensinam alguma coisa no Instagram, seja desenvolvimento pessoal, vendas, enfim, o que for, porque no momento que eu entrar no Instagram, eu quero minimizar o risco de ter aqueles 5, 10 minutos cada vez que eu vou entrar, de ficar olhando um monte de coisa desnecessária. Porque o Instagram ele é muito bem feito para desviar a tua atenção do que tu ia fazer. Às vezes eu vou entrar para olhar um post que eu salvei para fazer um conteúdo que eu ia fazer, quando eu vou ver, eu tô olhando stories de já tem uns 5 minutos, e aí eu fecho o aplicativo porque eu vejo que eu tô olhando os stories já tem um tempo, e eu não fiz o que eu ia fazer. Aí eu abro o Instagram de novo para poder olhar o que eu ia fazer. Então essa intencionalidade que você traz é extremamente necessária. E como foi para você esse processo de você começou a sair dos canais que você era inscrito, você criou uma nova conta, como foi esse processo de só colocar aquilo que poderia ser útil no seu dia a dia? Então, não adianta muito eu falar como foi, porque eu caí de novo na rotina, né? Assim, o método que eu criei meio que falhou, porque hoje eu vejo que, assim, eu caí de novo nos mesmos erros de antes, assim, sei lá, caí não, assim, eu tive uma recaída. É mais fácil melhor botar assim, porque indica que estamos voltando aí na luta. Mas o que eu acabei fazendo foi assim, eu tinha saído de todas as... Eu não só deixei poucos aplicativos que eu realmente uso no celular, como eu mudei eles de lugar. Então, às vezes eu pegava o celular, eu já ia no automático, naquela aba, naquela janela onde está o WhatsApp, onde está o Instagram, e eu não achava, porque eu botei lá, sei lá, calculadora, agenda.
Então, do nada, eu pegava o celular, assim, sem prestar atenção, assim, passava o polegar ali, no que eu ouvia, eu tava com a calculadora aberta. Falei, cara, mas o que eu tô... Tá, eu tava pegando, porque, nossa, eu fui no Instagram automático e abri aqui. Então, eu mudei as coisas no celular de lugar. Eu tinha saído de muitas coisas do celular, então, pô, Twitter, Facebook, são redes sociais que eu falei assim, cara, isso aqui é legal pra eu falar com o pessoal, mas não agrega em nada, então eu só saí da conta, e como eu não lembro minhas senhas direito, para essas coisas que eu não entro há muito tempo colocando a senha, né, ele tá sempre lá, então criava essa barreira, que quando eu entrava lá, ele falava assim, faça o login, qual que é a senha? Eu falava, putz, eu vou ter que pegar, e falei assim, não, é muito trabalho pra eu ver, sei lá, quem curtiu alguma coisa. Eu falei, não, deixa. E as outras coisas que eu faço, que daí foi começar a brincar com o algoritmo de algumas redes sociais que são mais interessantes de se ter. Então, não só YouTube, como o TikTok, que foi uma outra parada que eu entrei agora na quarentena, mas eu consegui, dependendo do que eu curtia ou descurtia, do que eu demonstrava interesse, fazer o algoritmo começar a mostrar mais conteúdos daquele. Então, teve um período, no começo do ano, por exemplo, as contas que eu segui no TikTok tinham umas 4 ou 5 de calistenia, tinha umas 3 de adestramento canino, que é uma parada que eu acho muito interessante, tem um cachorro, acho legal sobre essas coisas. Tinha umas 5 ou 6 que eram de pessoas que trabalham com programação ou cibersegurança, e eles mostrando assim, ó, eu trabalho com isso, eu aprendi nesse site, meu background não é disso, e cada um falava quais cursos fazer, como conseguir para se inserir no mercado de trabalho. Eu falei, pô, eu prefiro seguir muito mais isso daqui do que ver a moça de decote fazendo dança. Falei, porra. Então, dependendo do que você interage na rede, você consegue fazer meio que o algoritmo trabalhar a seu favor. O problema é que ele é ardiloso. Então ele fala, mostra a coisa que você quer ver, mostra 2, 3, dando que você vê, você está gastando muito tempo vendo aquelas coisas que você tem interesse. E daí ele pega e joga um outro que fala assim, olha, pessoas também gostam disso, daquilo, e pelo que você vê, ele tá lento, é igual a sua cama te puxando pra ela de novo numa manhã fria, sabe? Assim, você vai saindo, ela vai puxando, fala, não, vem cá, pô, vem cá, a coberta, aqui, ó, o travesseiro, do que você vê. Você tá na cama, não conseguiu sair, você tá no conforto daquele conhecido, né? Então, é É bom difícil. trazer isso, desculpa, Matheus. Não, por Pode favor. continuar. Não, podcast Não, de eu vou vocês. trazer isso porque quanto tempo a gente passa no celular, né? Então, olhar os gráficos, acompanhar, você toma um susto se você não tem essa consciência. Às vezes são 9, 10, 11 horas por dia. Né? Então, quando você para analisar, para lá 5 minutos, vou olhar aqui os gráficos de tempo do celular, é isso, sabe? Porque é tudo feito para você se manter. E as pessoas dizem que Instagram é dopamina, né? Like é dopamina. Então, seu cérebro tá ali querendo, buscando felicidade, ver quem vai curtir sua foto, quem viu seu stories, né? No TikTok, quem tava fazendo a melhor dancinha. Porque vai indo. A primeira vez que eu usei o TikTok, eu vi que eu fiquei 1h40 no aplicativo. Porque tava tão genial as coisas aparecerem que você vai. Eu falei, mano, no primeiro dia eu falei, mano, o que é isso aqui? É 1h40, velho. O meu TikTok tem controle parental ativado, que dá 1 hora, ele pede pra eu colocar uma senha. Porque eu não consigo botar menos tempo do que isso, mas eu botei pra falar assim, eu preciso ter algum tipo de alarme pra ele falar assim, ó, você tá caindo na dele. Ele é ardiloso. Assim, você vai dando corda e ele vai te puxando. Isso é uma ferramenta, né, que dá pra usar nos aplicativos pra falar, não, chega. Daí Uma te coisa basta, muito porque igual louca. você falou, essa calculadora, tipo, você vai É no automático. sabotagem, eu chamo isso de sabotagem positiva, porque se, por exemplo, você coloca a senha no seu celular, quando bate 1 hora, e você coloca para alguém colocar a senha, e você não sabe, você nunca vai conseguir burlar essa 1 hora, então só vai conseguir assistir TikTok no dia seguinte, isso seria uma sabotagem positiva. Ou então, quem tem dificuldade para levantar da cama quando toca o despertador, colocar o celular longe, porque o ato de você ter que levantar para desligar, isso já reduz muito a chance de você colocar a soneca ou desligar o despertador e continuar dormindo. Então, E é que você se engana, cara. Eu levanto, pego o celular, boto o soneca, volto pra cama e acordo meia hora depois e falo, caraca, eu levantei da cama, abraçado com o celular assim. Assim, como que eu fiz isso? Fala, não sei. sonambulismo. É. Mas isso que você comentou, Sabrina, é muito louco, porque
a primeira vez que eu descobri essas funções para você conseguir ver quanto tempo você passa, não só do celular que tem isso, mas cada aplicativo tem o seu conjunto de dados gráficos. Era na época que hoje eu vejo que eu estava meio que muito infeliz. Eu ficava muito no celular, eu ficava vendo muita coisa no celular, ficava muito no YouTube vendo coisa, porque é um mundo lindo de possibilidades, conteúdos, aprendizados. E ele estava me falando que nos últimos 7 dias eu tinha passado 27, 28 horas no aplicativo. Eu falei, meu, eu passei um dia da minha semana no YouTube. E pior, assim, não é no YouTube, é deitado na cama de lado no YouTube. Se você não tá nem ativamente, assim, pô, vendo, estudando lá, você tá passivão, assim, só vendo. Isso ainda muda, assim, o pouco de aprendizado que eu poderia estar vendo das coisas que estão sendo ensinadas ainda não tá sendo nem eficiente, sabe? Se não é nem uma coisa que eu tô vendo, é que, pô, não, eu peguei, eu vi 27 horas, pô, aprendi uma parada nova, muito boa. Falou, não, não, você só tava lá. Você era literalmente o passageiro da viagem que o celular tá te levando com. Então isso é muito louco, porque é o que você comentou da dopamina. Um dos, um dos nichos que eu deixei no YouTube, que eu comecei a seguir, comecei a ver, era que falava de mudança de hábito e detox de dopamina. Os caras falam assim, meu, a gente está acostumado demais com pequenas doses de dopamina que não são saudáveis para o cérebro. Você precisa aprender a lidar com não ter isso e a dopamina ser uma recompensa, ela não pode ser uma constante. Enquanto ela for uma constante, ela perde a razão dela ser. Sim, de que adianta você ter uma recompensa que vem a todo momento? Ela não é recompensa, então. Ela é só. Literalmente, uma droga. Tá lá. Mas não quer dizer que ela tá servindo aquela função dela que, se a gente for ver na evolução, servia, que ela fala, não, você comeu isso aqui é bom, você tem uma bomba calórica. Isso. Neandertal sente e fala, não, eu preciso comer mais disso para sobreviver, assim. Então ele grava aquela imagem mental de um morango na cabeça, porque ele fala, meu, eu preciso comer isso de novo se eu puder. Hoje a gente se entope de... Aí eu sou um caso à parte, porque eu tenho consciência que a minha droga de escolha na vida é o açúcar. Eu tenho muito problema com isso, então eu saio comendo constantemente. Mas é muito louco, porque pra gente, nossa geração, que, tá, assim, que pegou bem essa transição de não ter celular para ter, é a última que não tem isso constantemente. É muito louco pensar como que vai ser pra essa garotada de agora que tem isso o tempo todo. Já nasceu com a existência disso, né? Uhum. Ela não conhece o mundo sem a presença de um aparelho mobile. É muito louco porque você vê umas mães vendo, dando risada do filho que pega uma revista e fica passando o dedo achando que é um tablet. Mas, de certa forma, isso é triste, entendeu? Porque ele não consegue conceber a ideia de uma coisa que não seja high-tech. Eu acompanho alguns pais, né, que discutem a questão do não dar celular para os filhos, né? E eles têm um argumento bastante forte que daqui 10, 15 anos a gente vai estar discutindo o quão prejudicial é uma criança ter um tablet e um celular. Então eles, de certa forma, já anteciparam isso para os próprios filhos, né? E não deixam colocar e fala, criança vê a gente bebendo, vê a gente dirigindo, vê fumando, vê, enfim, namorando, e não pergunta se pode fazer ou não vai ficar triste porque não tá fazendo, porque sabe que é coisa de adulto. Então tentam já colocar o limite, olha, celular e tablet é coisa de adulto e acabou, não vai ter. E fala fortemente que assim, essa geração vai ser bem prejudicada porque, meu, pegaram o polegar, velho. A gente, poxa, se a gente passar 12 horas no celular seguido, 9 horas, 5 horas, o que é o polegar, sabe? Ninguém já parou pra pensar nisso? Tipo, o movimento do seu dedo, sabe? O quanto isso vai comprometer a gente no futuro. E agora imagina uma criança, uma série de estímulos, sabe? Televisão, já a criança abaixo de 2 anos não pode ser exposta a tanto estímulo assim, agora imagina o celular. E assim, você não tem controle o que o seu filho tá vendo, né? Não tem controle o que tá vendo, o que tá sendo exposto, né? Isso vai ser muito papo de velho paia. Ou como eles falam hoje, crime. Mas eu levo... Ela quase babou. Droga. Ainda vai. Mas eu levo isso num ponto à frente que, assim, pensa pra essa geração agora que tem os grandes ídolos sendo uns moleques da mesma idade e que daí meio que o hype que a pessoa tem, fala assim, não, se viu que, pô, eu
comentei no post, a pessoa curtiu. Entendeu? Assim, antigamente, esses momentos de meio que comemoração, assim, essa coisa de assim, os nossos ídolos eram, ídolo é um termo forte, mas assim, era uma coisa muito mais distante. Agora tá muito mais próximo, mas muito mais banal, assim, porque não desmerecendo quem tem milhões de seguidores, mas meio que todo mundo pode ter. Basta você entrar na internet ali, conseguir. Não precisa nem achar muito o seu nicho, que você vê muita gente ganhando muito seguidor de forma que você fala, cara, isso aqui. É, acho que o seu mérito é só ter feito isso primeiro. O seu Cauê Moura fala isso. Assim, todo mundo me critica, mas, porra, eu sou só um cara que tava falando na câmera, entendeu? Assim, qualquer um pode fazer isso. Assim. Meu mérito foi ter feito isso antes de todo mundo. Então é muito louco pensar que tem uma geração agora que elas estão se baseando em coisas que são meio que muito mais banais, como importantes, relevantes e. Nossa, isso aqui é, porra. Claudinha da dancinha curtiu meu comentário. Fala, caralho, fala, cara. É só uma outra criança. Entendeu? Assim, não. Isso pra mim é o Recentemente mais teve aquela louco. mãe, né? Aquela mãe Eu que ia falar deletou dela as agora. redes. Eu ia falar dela agora. Não sei se o Felipe tá por dentro, mas foi uma mãe que a filha tinha 2 milhões de seguidores. E daí a mãe pegou e cortou todas as redes sociais da filha. E ela falou: Meu, eu não acho que é saudável. Eu fico muito feliz pelo carinho que vocês têm pela minha filha, mas eu não acho que é saudável ela crescer baseando os seus padrões de valor no número de curtida que ela tem ou no que pessoas na internet estão falando que ela está se parecendo ou não. Isso não pode ser O guia dela, né? É. Você fala assim, porra, justíssimo. Você está Sensacional. coberta de razão. Você está coberta de razão. Mas é como eu falei, isso é muito papo de velho paia. Porque eu tenho certeza que a garotada tá assim, nossa, não, que mãe chata, entendeu? Assim, como que ela pode fazer isso? Mas é que a gente que tá na cabeça, cara, isso é muito papo de velho paia. Mas a gente que tá com essa cabeça, é o que a gente tava falando de puxar as responsabilidades, começar a ter mais noção do que a gente tá fazendo, a gente começa a pensar mais nesse longo prazo de, meu, isso aqui vai me levar pra onde? Isso aqui vai. O que vai dar? E esse que é o grande ponto, assim, a gente conseguir ter uma noção de pra onde está gastando seu esforço, o que está fazendo no geral. Isso que eu acho o mais louco de tudo. E não precisa nem ter muito estudo daqui 10, 15 anos. Só o fato de você pensar conscientemente no seu próprio uso do celular, você já consegue sentir o que te afeta e o que não te afeta. Quando você passa ali, sei lá, vou passar aqui 1 hora no Instagram sem fazer nada porque eu estou extremamente cansado. Depois dessa 1 hora eu vou fazer determinada coisa. Depois que acabou essa 1 hora, tava tão prazeroso ali tu ficar fazendo nada, vendo um monte de coisa que não te agrega, que tu só quer continuar entra no sonambulismo. E não precisa de um estudo para você sentir que isso te afetou. É igual quando você passa um mês só comendo besteira e sem fazer um exercício físico. Você sente o seu corpo. Não importa quantos estudos tenha, tu não precisa ter acesso a nenhum deles. Você sente fisiologicamente que o seu corpo teve uma piora, igual ao Você celular. pode falar que não teve nada, mas eu digo assim, faz exercício por 3 dias seguidos. Sobe um lance de Assim, 3 escada. sessões, né? Assim, dia sim, Sobe um dia não. lance de escada, é só isso. Sobe um lance de escada. Assim, ó, vê como você se sente, assim, uma semana fazendo exercício certinho, assim, dia sim, dia não. Começa na segunda, na sexta-feira. Me fala se não tá muito melhor do que quando você começou. Dormindo muito melhor, tendo um descanso, se alimentando bem. É muito louco isso, cara. Bem no começo você fala desse interesse por produtividade. Qual você acha que foi o seu gatilho para virar essa chave e começar a ter essa consciência, esse interesse por ser mais produtivo? Cara, eu diria que foi um período na faculdade que eu não estava produtivo, assim, foi. Isso é um termo que eu uso muito quando eu falo, quando eu psicólogo na terapia, que assim, eu precisei passar meio que por um momento muito meio que para baixo para eu conseguir perceber onde é que eu tava, que eu não gostava de onde eu tava e o que eu precisava fazer para mudar. Então, teve um período que eu tava na faculdade que eu tava. Sim, eu morei com o Felipe, ele tinha saído da casa, o outro cara que eu morava também tinha terminado o relacionamento, e do que eu vi de um grupo de pessoas que entrou na faculdade, que eram uns 10, 12, sobraram 3. Que hoje somos 2, porque o segundo não conseguiu trancar o curso ainda, porque não dá para trancar durante a pandemia. Mas assim que abrir, o Marcelo vai trancar.
Então foi um período que no que eu vi eu tava meio que mais sozinho na faculdade, eu continuei saindo porque eu tava dando os rolês, mas eu não tava meio que indo com o meu bonde, assim. Eu ia pro rolê, falava com muita gente, interagia com muita gente, só que a melhor analogia que eu consegui achar foi assim, eu tava meio que tipo brisa, assim. Eu chegava no lugar e passava. Então eu via muita gente, mas eu não tava presente. Então, durante esse período, eu não estava indo bem na faculdade, eu estava indo mal nas matérias, eu não estava rendendo em nada que eu estava fazendo. Eu vejo que minha casa estava bagunçada, meu quarto estava bagunçado, meu corpo estava bagunçado, e eu estava relaxado. Então, teve um momento que eu me olhei e falei, cara, eu não tô feliz de como eu tô. Comecei a ver uns vídeos desse de mudança, vi alguns pensamentos que eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Que daí vai cair muito na parte de hábito, rotina, que o cara falava de keystone habits, assim. Você vai ter alguns hábitos que vão ser meio que chave na sua vida. Então, você não vai precisar mudar muito, tirar muitos hábitos. Você precisa colocar algum hábito que ele vai causar uma série de mudanças. Então, por exemplo, o cara falou assim, começa a fazer exercício. Porque você faz exercício, você vai ficar cansado. Você vai dormir. Você vai dormir melhor. Por dormir melhor e estar fazendo exercício, você vai acordar mais disposto, você vai estar mais energia. Como você está fazendo exercício, você vai ter que comer mais. Então, você vai comer melhor. Você vai procurar comer, se alimentar melhor, tirar as coisas que não vão ser boas para você. E no que você vê, você tem um hábito que você implementou na sua rotina, só começou a te fazer ter mais disposição, dormir melhor, se alimentar melhor. E todas essas coisas fazem meio que nossa metáfora da engenharia. Você faz a engrenagem do seu corpo começar a rodar com mais fluidez. Você começa a fluir mais, e quando você está fluindo mais, você começa a render melhor no estudo, você começa a aprender mais. Então, eu precisei passar por esse ano que eu considero meio uma bosta. Isso, bom termo. Para conseguir ver e falar assim, pô, eu não tô feliz com nada que eu tô atingindo aqui, quero mudar, o que eu vou ter que fazer? Então, isso daí foi um momento que eu considero meio que chave para mim, que assim, se eu não tivesse passado por esse ano ruim, eu não teria tido essa sensação meio que desagradável de estar lá e ter esse desejo de mudar. Então, foi uma meio que relação de causa e consequência ali que eu tive que passar, mas para conseguir ter essa noção de falar, pô, não tô feliz com onde eu cheguei, não quero me manter aqui, não quero voltar para cá. Vou ter que ser mais produtivo. Quer dizer, essa foi a conclusão que eu tirei, assim, vou ter que ser mais produtivo, porque no que eu fui mais produtivo, pô, eu tava fazendo um exercício, tava estudando melhor, tava começando a ir melhor nas matérias, eu consegui ter essa noção de... É muito louco, porque assim, por ter perdido boa parte dessas amizades na faculdade, por o pessoal ter saído, teve um momento que eu olhei em volta e eu me dei conta que eu era um dos caras estranhos da sala, que tipo, fechava trabalho em grupo, eu olhei em volta e falei, putz, tem aquele cara ali, cara, mó chato. Eu falei, nossa, eu vou cair com o cara chatão porque não tem grupo pra mim. Assim, você consegue bater o olho e ver, eu falei assim, putz, no começo da faculdade eu lembro que eu ia bem, o pessoal falava assim, cara, vamos fazer grupo, porque, porra, o Matheus manda bem. Eu falei, cara, eu quero voltar a ser o cara que o pessoal quer fazer grupo com, assim, não por essa coisa de ego, de assim, não, pô, eu quero ser o bonzão, mas eu quero ter essa sensação de referência, né? Não só referência, mas meio que de utilidade também, assim. Eu quero o cara que eu falei assim, não, eu posso contar com ele, porque, cara, ele cumpre, ele faz ponta firme. Então, foi uma sequência de eventos assim que me fez ver que, assim, cara, eu acho que a resposta que eu encontrei é ser mais produtivo, e para isso eu vou ter que fazer uma série de mudanças. Não tão 100%, não, para conseguir quebrar essas rotinas, esses hábitos, essa rotina estabelecida, assim, é complicado, é um processo, não é uma coisa do dia para o outro que, pô, despertei e não é assim, pô, acordei por uma Ritalina, fiquei, nossa, vidradaço e, pô, agora mudou minha vida. Entendeu? Assim, você vai dando uns momentos de recaída, assim, você tem umas pescadas que você dá ali e volta pra dar uma sonambulada por aí, mas cada vez mais eu percebo que antigamente eu tinha momentos que eu considero de despertar, pô, sei lá, uma vez a cada uns anos, entendeu? No ensino médio talvez eu tenha tido foi quando eu pensei assim, pô, o que eu quero fazer da faculdade? Daí eu não penso mais muito melhor nisso, depois de um tempo, sabe? Final do primeiro ano pro segundo, fala, pô, verdade, a faculdade tá vindo, né? Terceirão, fala, tá, e agora? E agora eu percebo que tá pô, cada vez mais consciente, acho que a meta é chegar num momento que isso, não digo que se torne diário, mas que se torne mais frequente.
não só mais frequente, mas constante, entendeu? Intervalos Sim. mais curtos, né? Uhum. Inclusive, eu ia perguntar isso. Se você sentia que ao longo do tempo, os seus períodos de sonambulismo, eles foram encurtando. Hoje eu enxergo que sim. Então, por exemplo, 4 anos atrás, eu estava numa viagem, 4 anos? 3 anos atrás. Eu estava numa viagem em Palmas, que era um INEAMB, que é um Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental. E eu lembro que no último dia eu tinha ido numa cachoeira, eu tinha passado. De certa forma, casa muito com o que eu falei de você estar num ambiente que você está com os seus próprios pensamentos, você está sem o celular, você está sem Spotify, podcast, YouTube, porque eu estava debaixo d'água, da cachoeira, só caindo o barulho da água, e eu pensando assim, cara, o que eu quero fazer? Entendeu? Eu tinha falado com meus pais na ida que eu queria mudar muita coisa, que eu queria fazer. Eu voltei dessa viagem ainda de busão, porque eu tinha ido e voltado para Palmas de busão. Então foram, na ida, 42 horas, porque quebrou o busão. Na volta, como não quebrou, foi só 36. Então chegou uma hora que, tipo, pô, você dói a orelha de tanto escutar música, entendeu? Você termina de ler o livro que você levou, aí você tem que começar a pensar. Então essa foi uma viagem que eu lembro que eu parei e pensei, eu falei assim, pô, eu quero fazer essa mudança, eu quero, mas ali eu percebo que assim, foi um ponto, depois teve mais uns meses, talvez semestre, mas agora, pô, eu já tive, no começo do ano, um momento desse, eu tive em maio, tô tendo agora, fala assim, pô, tá aí, ó, tá trimestral já, tá vendo? Vai diminuindo. Então, Esse momento consciente de conversar consigo mesmo é algo que eu tento fazer ativamente, não algo que sou forçado, igual essa viagem aí que você foi forçado a conversar consigo mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais do benefício de você parar e ter uma conversa franca com o próprio Matheus. Você olhar para você e falar: o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? O que eu estou deixando de fazer que seria importante para mim? Qual a importância de você ter falado com você, sozinho, você e seu pensamento, sem ficar com nenhum ruído, seja do celular, seja outra pessoa, uma televisão, enfim. cara, que essa resposta vai ser meio louca. Mas é o Pode ser louca, seguinte, porque as pessoas demoram para entender que elas precisam de um tempo para falar com elas mesmas. uhum, Acham que só viver e, enfim, só sair escolhendo algumas coisas é o suficiente. esse período que eu tinha tirado as coisas do celular, eu tinha momentos de ócio que, de certa forma, eram um momento assim, pô, eu vou lavar a louça. Hoje eu tô acostumado, eu vou lavar a louça, boto no YouTube, lavo a louça vendo alguma coisa no YouTube. Mas ali eu lavava a louça sem ter nada, sem ter música, só pensando para ter esses momentos. E eu falo que é uma resposta meio louca, porque assim, durante um período relativamente grande da faculdade, eu tive uma série de certa forma, eu me tornei uma persona de mim mesmo, entendeu? Porque eu falava com muita gente, eu vendia brownies, então toda quinta, sexta-feira eu estava andando pela faculdade, indo em diferentes centros acadêmicos, diferentes grupos, diferentes barzinhos, vendendo brownie para as pessoas, então eu interagia com muita gente de forma leviana, é a brisa que eu falei. Só que eu não. Eu falo que eu era uma persona porque assim, eu conhecia todo mundo, mas as pessoas não me conheciam direito. Elas conheciam meio que aquela imagem que eu estava vendendo, aquela pessoa que eu estava lá. E teve um momento que eu me dei conta que eu também não me conhecia. Então, esses momentos de ócio eu considero importantes porque, assim, são os momentos que me propiciaram começar a perguntar, tá, o que eu realmente acho desse assunto? Assim, uma vez eu estava na rua, eu estava conversando com um conhecido da família, que a pessoa perguntou de vacina, eu falei, ah, não, pô, ela falou que eu não vacinou, eu falei que eu vacinar, você vai vacinar? E na hora eu não respondi o porquê, mas depois eu voltei para casa e pensei assim, cara, eu vou vacinar, mas por que eu vou? Assim, o que me leva assim? Eu tô indo vacinar só porque eu tô indo meio que. Eu tô acompanhando o pensamento médio das pessoas ao meu redor, que é o universo universitário, acadêmico, que acaba tendo esse pessoal que é mais a favor, que tá lá esperando, hashtag fica em casa, as coisas todas. Assim, pô, mas eu tomo vacina das outras coisas por conta disso também, é porque eu aceitei o contrato social da sociedade que a gente vive hoje, e que independente do que aconteça, eu acabo tomando vacina, porque, pô, eu fui pro Pará uma vez, eu tomei a vacina da febre amarela. Se eu não tomar agora, quando eu for de novo para lá, se eu for um dia, eu não vou tomar de febre amarela, porque assim, tem que ser dois pesos, duas medidas. Então, daí é um momento que eu tive que parar e falar assim, não, o que eu realmente acho desse assunto?
É o que casa no começo da conversa que eu falei de autenticidade. Assim, para eu poder defender alguma bandeira, eu preciso saber o que eu de fato penso. Então, eu considero que esses momentos de ócio são essenciais, porque são a hora que você consegue falar assim, tá, o que eu realmente penso disso, daquilo? Como é que eu vou me posicionar em relação a isso? Porque enquanto não tiver muito claro para mim o que eu acho, o que eu sei, o que eu penso, eu vou ser só ser essa persona que eu vendo. Eu vou ser alguém que vai passar lá, mas você não vai ter esse impacto, você não vai ter a profundidade, entendeu? Você brisa. A brisa pra mim foi a melhor analogia, cara, porque, entendeu? Ela tá lá, ela passa, mas ela é suave, você não sente de fato ela. Não é uma ventania que te move, ela só Foi vai. sensacional a analogia. Não, é um dos meus orgulhos. Matheus, você falou esse ponto de autenticidade, né? E assim, pra gente não ir, né, não ir nesse estado sonâmbulo, que também é uma analogia incrível, não ir nesse estado e entender o que a gente realmente pensa, a gente só consegue isso refletindo e enxergando os dois lados, né? Uhum. Então você consegue ver alguma situação que você falou, não, eu tenho que me inserir em um meio que eu acredito que eu não concorde, para poder ver o que eles estão vendo e ver de fato se, se eu tenho essa opinião sobre isso ou se simplesmente tô indo com a turma. Sim, é que é muito ruim porque enquanto eu quero me livrar das amarras do celular, eu me prendo a elas também. Tipo, é muito louco, porque eu quero distância, mas, por exemplo, nas redes sociais eu fazia questão, na época de política, de seguir as pessoas dos dois lados para saber o que todo mundo pensa. Então eu tinha a pessoa de direita, de esquerda, eu tinha o anarcocapitalista, eu tinha o cara que era comunista, eu tinha o direita chato, daí só por falar isso, já meio que coloca um certo valor em cima, mas tudo bem. Mas assim, eu falo assim, o celular é muito bom te manter numa bolha. Que se você não tentar romper ela para ver o que está sendo falado fora, ele só vai te dar ele só vai te dar o eco da sua voz, só vai te dar o eco do que você pensa. Então, eu fiz muito isso nesse período de eleição, eu fiz muito isso com o celular, por querer esse contato com as pessoas que pensam diferente. Só que é mais difícil eu te dar essa resposta sem me referir ao celular, porque pessoalmente tá tirando esse último ano e meio que eu não convivo com muitas pessoas fora da minha casa, daí fica difícil se relacionar com muitas pessoas diferentes, porque a gente é muito semelhante a quem mora conosco, né? Ainda mais depois de um ano e meio em casa. Mas de convívio, eu passei por muita gente, mas eu não conheço muita gente a fundo. Então, eu tinha pessoas que eram muito diferentes entre si, tinham pessoas que não entendiam como eu podia ser amigo de pessoas. De vez em cara, como é que você consegue ser amigo do fulano, de ciclano? Assim, pô, as duas pessoas se odeiam, como é que você consegue? Porque, pô, a piadinha que fulano faz, o outro não gosta, entendeu? Assim, como é que você se enxerga no meio? E eu vi um termo uma vez que eu achei muito bom, que o pessoal falava de camaleão social. Camaleão social é assim, você consegue botar ele, ele vai se moldar ao meio e vai estar lá e vai conseguir meio que se camuflar no meio. Não camuflar, mas vamos camuflar. Eu fiz muito isso, então eu consegui interagir com muitas pessoas muito diferentes entre si. Mas eu não sei até que ponto eu posso falar que eu de fato conheci elas, porque não foi tão profundo para eu saber de fato exatamente o que todo mundo pensa, por mais que eu valorize muito isso e não seja muito radical. Já não, se você pensa diferente minimamente de mim, eu não quero mais você na minha vida, blocked. A vida não é internet, não pode ser assim. É legal você tocar nesse assunto, porque foi a abertura que eu fiz, né, do podcast, falando da sua habilidade incrível de gerar conexão com as pessoas. E antes da gente entrar nesse mérito dela ter sido positivo ou não para você, no caso de se aprofundar nas relações, qual foi o seu start? Desde criança você era muito bom se relacionando com as pessoas, você sempre foi extrovertido, enfim, porque quando eu convivi com você, moramos junto, estudamos junto na faculdade, e parecia vereador, simplesmente. Qualquer pessoa que passasse abria um sorriso genuíno
para falar com você, porque não era simplesmente, eu conheço essa pessoa, dá boa tarde, boa tarde. Não. Sempre tinha um assunto, sempre desenrolava ali uma conversa fluida, e para eu olhando o momento ali de fora, para você era extremamente natural. É como se você conhecesse aquela pessoa há muito tempo. Por mais que você diga que não seja uma conexão profunda de conhecer as ideias da pessoa, conhecer realmente a pessoa. Como foi esse seu desenvolvimento para ser tão bom interagindo com as pessoas? Porque a gente sabe que, pelo menos eu, no meu ciclo, eu também, me olhando como pessoa, sempre tive muita dificuldade de chegar próximo desse nível de interação. Demorou muito para eu conseguir interagir facilmente com as pessoas, mas do jeito que você faz, é genial. Como foi o seu processo? Se teve algum processo? Se teve algum gatilho que mudou? Alguma coisa na sua infância? Eu não sei. Cara, é uma boa pergunta isso, que eu não sei o certo. É que assim, eu consigo pensar em momentos que eu vejo que foram meio que turning points pra mim. Então, eu sempre fui meio. É fora você falar isso, que todo mundo se considera meio engraçado, né? Mas é muito fora que a pessoa fala assim, pô, fulano é engraçadão. Ele se acha. Você fala, porra, você já sabe o que a pessoa não é. Mas eu sempre fui mais extrovertido, sempre falei com muita gente, só que eu convivia em espaços que eu acho que não eram tão grandes assim pra eu ter muita gente pra me relacionar. Quando eu, meu terceirão eu fiz numa sala que tinham 80 pessoas, terceirão único, assim, sala única. Quando eu fazia cursinho, eu fazia um cursinho à noite na mesma cidade, já era um pouco mais de pessoas, mas não passava muito disso. E daí, quando eu fui fazer cursinho em São Paulo, eu tive a experiência de estar num local que eram 3 salas de 170 pessoas, mais 5 terceirões com 50, e mais os pimpolho tudo para baixo. Então era um lugar muito cheio. E eu lembro, logo no começo que eu cheguei, meu primeiro dia, o professor virou para mim, ele estava precisando de ele precisava de pessoas para ensinar as moléculas, para falar assim, a molécula do sólido, do líquido e do gasoso, que é tipo punk rock. E daí eu tinha acabado de entrar na sala, o professor fez assim, falou, você. Eu falei, cara, você tenta passar um migué assim. E no final, o cara me chamou, foi lá pra cima, no primeiro dia, passei uma vergonha na frente da sala. E eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, cara, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei vermelho, eu comecei a tremer. E era uma época que eu tava começando a fazer mágica. Quer dizer, eu tava começando a gostar de mágica. E quando eu tava fazendo, acontecia a mesma coisa. Eu ficava vermelho, do pessoal perguntar assim, cara, você tá com alguma reação alérgica? E eu falava, não, é que na verdade meu corpo me pune se eu mentir pra você, eu vou te enganar agora. Escolhe uma carta. Então, mas o que eu comecei a fazer foi assim, eu via uma dupla de mágicos, tem 40 anos de experiência juntos, e os caras não passavam por isso. E eu falei, meu, eles não passam porque eles se acostumaram a estar nesse local. Saíram da zona de conforto. Eu vou me acostumar. Então, eu saí fazendo mágica para todo mundo. Qualquer professor que precisava de alguma coisa, eu falava, eu vou. Então, eu comecei a me colocar nessa situação. Então, acho que eu fui me tornando mais sociável por começar a me expor mais nesses momentos e meio que diminuir essa barreira de você estar assim, nossa, não, vou ter que falar com alguém, eu vou ter que fazer. Eu falo assim, eu consegui, eu acho que muito mais cedo do que as outras pessoas, me acostumar a estar nessa situação de meio que lidar com o desconhecido que é o outro. Que é o outro. Então, depois que eu comecei a fazer isso, acho que facilita um pouco, porque daí eu já cheguei a dar rolê sozinho, que eu falei, cara, peguei meu baralho, eu falei, eu vou pro centro da cidade, vou dar rolê. Eu ia no bar da faculdade, começar a fazer mágica. Eu sempre falava para as pessoas assim, cara, falar cansa, né? Pô, deixar a boca seca, mostrar o meu copo assim de forma, eu falava assim, hã? Daí a pessoa, opa, mágico, daí ele me dava um gole, e eu fazia meu rolê, interagindo com as pessoas. O que você falou de conhecer muita, assim, isso daí, eu tenho a impressão que foi só a ferramenta que me fez conseguir falar com muita gente. Conseguir me relacionar com muita gente na faculdade, conseguir conhecer muitas pessoas, daí eu já dou um mérito para a faculdade, porque eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Então, eu participei de projetos de extensão, eu participei de centro acadêmico, eu participei de feira de profissões, empresa júnior. Eu só não participei, eu participei da bateria, eu só não participei de atlética, porque o pessoal do esporte que eu queria era muito fechado, eram sempre os mesmos que iam treinar, eles não treinavam no lugar porque todo mundo já era atleta, daí eu não conseguia entrar no rolê. Mas por conta disso, eu conhecia muita gente que era, pô, de onde você conhece o cara? Eu falo, pô, aquele ali
É o Marcelo da bateria, entendeu? Ah, pô, ali é a Tamires da Ciclos, é o Tito do projeto. Então, isso me facilitou muito conhecer pessoas diferentes do meu curso, que daí você conhece um, conhece dois, então tá num rolê, tá numa cervejada, tá no bar, e você encontra um, troca uma ideia, e daí você consegue meio que. Eu acho que, de certa forma, eu acho que o que você está comentando é que eu consegui fazer, de certa forma, um networking muito bom na faculdade, porque não foi só falar com as pessoas, mas fazer as pessoas lembrarem de mim. Porque tem uma certa diferença, assim, você só tá lá, mas a pessoa consegue falar, não, não, tem aquele cara. Então, como eu consegui despertar esses sorrisos genuínos das pessoas, é magia, não, mentira. É, eu não sei ao certo como que eu fazia, mas a impressão que eu tenho é muito isso, que assim, eu me possibilitei estar naquela situação e não sair dela. Então, natural, chegou uma hora que foi Ficou muito. mudo. Uhum. Ah, eu fico medo? Agora eu te ouço. Ah, tá. É, então, isso aí foi um momento que, assim, eu me coloquei numa situação que foi fora da zona do conforto e eu fiquei nela por muito tempo. Então, chegou uma hora que isso virou uma. Um conforto. Sim, sim, entendeu? Em inglês tem o termo second nature, assim, sabe? Isso aqui virou uma coisa natural Naturalizou. para mim. É, naturalizou. Então, facilita muito, porque hoje eu vejo. Eu acho até engraçado, porque eu convivo com pessoas, por exemplo, no projeto de extensão que eu participo. Tá, no projeto de extensão eu sou a pessoa mais extrovertida que tem, porque agora os mais antigos saíram, só chegou gente mais nova, daí todo mundo é mais acanhado por estar novo, e daí eu meio que me tornei a figura de, pô, não, aquele é o cara do outro curso, que fala com todo mundo, então as pessoas meio que já me aceitam com esse rótulo, entendeu? Com essa impressão. Mas eu acho que o grande ponto é eu poder me colocar nessa situação e meio que não sair dela. Então hoje eu consigo, por exemplo, eu já saí com amigos que são muito introvertidos, que eu falei, cara, vamos embora pro carnaval. Então, assim, eu levei um cara que é super travado num bloquinho de carnaval, dei corote pra ele na rua e falei, velho, hoje você vai curtir um rolê que você não costuma, porque você não se permite experimentar isso. Porque, assim, tá fora da sua bolha, entendeu? Indo para aquilo que a Sabrina falou. Então eu consegui tirar essa pessoa daquela bolha dela e levar para uma coisa que é um rolê mais meu, de estar com muita gente, conversar com muitas pessoas, mas ver que assim, eu consegui pegar a pessoa pela mão e trazer pelo caminho que eu segui só para mostrar assim, olha, cara, é possível conhecer os outros, é só você ir. Então, é muito louco porque teve um período da minha vida que eu passei muito tempo no YouTube. Cada vez que eu vi alguma coisa no YouTube, eu fui pontuar e falar assim: ah, eu vi no YouTube, eu só vou falar disso. Mas uma das épocas, quando eu tava, sei lá, no segundo, terceiro ano, que eu via muita coisa, eu via muito de psicologia, linguagem corporal, essas coisas de você conseguir entender o que você está pensando. E teve uma frase de um cara que eu achei sensacional, que ficou comigo por muito tempo, que ele falava assim: você conhece as pessoas e você separa ela em 4 grupos diferentes. Você vai ter o amigo, então o cara que você bate o olho e você fala, cara, esse cara aqui é tribo da minha tribo, entendeu? Você olha, você reconhece como igual aquela pessoa que você conhece uma vez na rua, você fala, eu não sei o que acontece, que eu gosto demais dessa pessoa, você não sabe. Um dia você descobre que ele usa a mesma expressão que você, ele tem a mesma frase, ele tem uma mesma fala que você, ou você usa, alguém que você gosta usa, e você fala, não, é por isso que eu gosto de você. Você pode reconhecer as pessoas como inimigo, então você vê alguém que você fala, eu não sei quem é você, eu não gostei, você é um perigo para mim. Tem uma das pessoas que são parceiros sexuais, então você vê a pessoa na rua e bate alguma coisa e fala assim, pô, interessante, gostei, tem aquela flerte mútuo, mas a grande parcela da população, o seu cérebro coloca como desinteressante, entendeu? Então você vê muita pessoa na rua que o seu cérebro fala assim, cara, eu não vou nem colocar um rótulo, porque é desconhecido, isso aqui não vale a pena. Quando eu ouvi essa palestra desse cara, que ele termina falando assim, meu, fale com as pessoas, entendeu? Assim, quebre essa barreira do seu cérebro, conheça, porque as pessoas estão aí. Então, foi muito louco.
Porque eu vejo hoje que isso se naturalizou para mim, porque onde eu vou eu consigo, tendo ou não pessoas que eu conheço, eu tô me coçando para quando voltar a ter rolê, eu ir num rolê aqui na cidade que eu tô, porque eu já não conheço mais ninguém aqui na cidade. Só pra eu socializar com as pessoas e assim, não, eu vou pegar um amigo, então eu vou sair sem ninguém, um baralho no bolso e só vou conhecer desconhecidos, entendeu? Fazer as amizades que vão começar a me levar pra rolê, porque as pessoas estão aí. A gente precisa estar aberto pra conhecê-los. A mágica foi uma ferramenta, né? Que você falou, uma das ferramentas de falar, não, eu de fato preciso. Acho que foi mais uma Tem, desculpa, né? ótimo, uma desculpa. Para quem está nos ouvindo e fala, não, eu preciso ser um camaleão social de alguma forma, seja para ver o que de fato eu penso, seja para entender quem eu sou no mundo, ou mesmo para conhecer as pessoas, deixarem de ser desconhecidas e simplesmente, né, enxergar o outro como ser humano. O que você diria para essas pessoas, além de vai, se exponha, como se expor, como quebrar essa barreira de um medo mesmo, de falar, não, eu não quero interagir. Essa é uma ótima pergunta, Sabrina. Vou aproveitar aqui o jabá. Então, o meu curso de. Mentira. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima aí. Conhecendo pessoas. Mentira. Olha, a melhor resposta que eu poderia te dar é assim: mete a cara, entendeu? Assim, qual que vai ser a pior coisa que você pode falar com uma pessoa que você não conhece e escutar? Ela falar, pô, vamos trocar uma ideia? Não, entendeu? E que daí vem o outro lado que eu acho bonito das relações, que assim, se você conheceu alguém que você nunca viu na vida, essa pessoa foi grossa com você, essa pessoa falou alguma coisa que te machucou de alguma forma, assim, se você não conhece essa pessoa, essa opinião importa, entendeu? No período que eu vendi brownie para pessoas que elas reagiram de um jeito tão ruim para mim, entendeu? Assim, como se o meu produto fosse uma coisa tão ruim. O cara falou assim, não, mas tem glúten? Falou, tem, o cara, tá bom. Assim, eu lembro de pessoas que estavam vendendo na rua, eu vendi o brownie pra pessoa e eu voltei para casa, que eu falei, meu, essa pessoa me fez mal. Mas assim, eu vou deixar com que essa pessoa que eu não conheço estrague o meu dia, porque, entendeu? Assim, então, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa falar um não para você, a pessoa não querer. Só que isso acontecer, não tem motivo nenhum para você se sentir mal por isso. Porque quem que é essa pessoa? Então, assim, é uma situação que você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Por isso que eu falo assim, Pra, meu, vai de pra, cabeça. sim, para mim, além dessa dica, pensar da forma como você pensou lá dos mágicos que faziam há 40 anos e para eles era normal, e você pensar, eu vou me acostumar, Uhum. para mim é sensacional, porque é isso, simplesmente é isso. É algo que você não está acostumado a fazer, mas que em algum momento você vai acostumar. E para acostumar, você tem que fazer. Então, se você não fizer, você nunca vai acostumar. E eu ainda tinha uma, não sei se pode falar sorte muito grande, mas assim, como era um colégio com 170 pessoas na sala, os professores faziam muita interação entre os alunos. E daí tinha uma professora, por exemplo, que ela fazia um coral. Então, todos os caras da sala cantavam um som, as meninas cantavam um, e daí tinha uma hora que era o coral, o solo masculino, feminino, então era o cara cantando aquilo sozinho por um riff, a mina, depois todo mundo junto, que ela fazia isso para deixar todo mundo é, assim, regular o clima, assim, sabe assim, trazer todo mundo para aula. E sempre ela fala assim, quem que quer ser o solo masculino? Eu falava, cara, que vergonha da porra de você cantar uma parada estúpida sozinho por, sei lá, 10 segundos no meio de 170 pessoas. Eu quero, professora, vamos lá. Então, eu tive uma sorte grande, assim, eu tive momentos de... É que assim, se você não aceita aquilo, né, se você... Poderiam ser momentos de vergonha alheia muito grande pra mim, mas eu fiz questão de esquecê-los, porque se eu ficar ainda lembrando assim, pô, e aquela vez que eu tava na frente das pessoas, sei lá, um professor me chamou para dançar sertanejo com outro casal na frente de 600 alunos e eu não sei dançar. Eu só passei vergonha, assim. Eu vou ficar lembrando disso sempre falar, cara, não, falar, pô, teve aquele dia lá, né? Vida que segue. Vida Entendeu? que segue. E às vezes é nisso, né? De ajudar, às vezes, um professor que você vai se expor e vai quebrar essa barreira. Ou às vezes
fiz um curso com um cara que tinha servido o exército, né? E cada vez que falava um voluntário, ele era o primeiro. Ele falou, gente, isso aqui eu aprendi no exército, sabe? Eu voluntário, eu vou primeiro, se joga. Acho que resume bem tudo. É isso que o Matheus falou, eu me identifico bastante, porque embora hoje eu não me considere uma pessoa extremamente extrovertida, eu já fui extremamente tímido. E na escola eu pensei, se eu continuar dessa forma e eu começar a pensar muito em como sair dessa situação, eu nunca vou sair dessa situação. Então, toda oportunidade que tiver de me expor, como você falou, o professor chamou para fazer alguma coisa, quem vai apresentar o trabalho primeiro, quem do grupo vai apresentar o trabalho, sempre me sugerir. Tipo, se for uma situação que não vai causar um mal para mim, como você falou, pô, vou fazer uma dança ridícula que eu não sei dançar, aí é diferente. Por exemplo, cantar, eu já não me colocaria nessa situação porque eu sou péssimo cantando. Mas se for uma situação que é só questão de treinar, cantar, não é só cantar numa aula que eu vou treinar e vou virar um cantor, né? Eu ia me expor e foi assim que eu comecei a mudar e naturalizar essa questão de, por exemplo, falar em público. Eu não suportava ir na frente da sala e depois de, sei lá, poucas vezes de estar me expondo e sendo o primeiro, foi o suficiente para eu começar a naturalizar, como você falou. E para mim, essa de você se jogar, tem até uma regra que se chama regra dos 3 segundos, é tipo, você viu a oportunidade, vai e faz. Não fica pensando, porque depois desses 3 segundos começa a vir a ansiedade, a angústia, aí você começa a pensar na possível vergonha, em como pode dar errado. Então, se você fizer no impulso, se desafiar no impulso, acho que é uma boa saída para começar a melhorar esses pontos, como você falou. Cara, as pessoas não se dão essa chance do risco, entendeu? De falar assim, não, é que a gente vai rodar muito em volta de sair da zona do conforto, entendeu? Assim, é o que eu falei, assim, em diferentes esferas da minha vida eu vejo os mesmos padrões se repetindo de diferentes formas. Porque é muito fácil você ficar e só falar com as mesmas pessoas de sempre, se relacionar com as mesmas pessoas, não se voluntariar, não fazer as coisas. Mas se você for ver, uma parte muito importante da nossa vida é em sociedade. Você precisa não só ter boas ideias, mas saber vender essas ideias para os outros. Você precisa convencer os outros, seja num trabalho em grupo, não convencer que a sua ideia é melhor, mas você precisa expor os seus pontos. E para isso você tem que saber falar com as pessoas. Se você é tímido num ponto que você não consegue falar com os outros, o que vai ser. É claro, eu vou estar falando aqui com uma pessoa que nunca passou por isso e não teve esse momento de, sei lá, ter uma crise de pânico por estar falando com o público, assim. Tudo bem, nunca passei por isso, mas assim, não tem algo de errado em você conseguir achar, pô, qual que é o limite que eu consigo passar para me tirar dessa zona aqui para eu conseguir. Não preciso me tornar e virar uma sociedade de extrovertidos, mas conseguir desenvolver essa habilidade social de conversar com os outros, de conseguir passar o que você está pensando, ou então intermediar entre duas pessoas que pensam diferente. Assim, essas coisas todas demandam comunicação, relações interpessoais. E você conseguir desenvolver isso é uma coisa que deveria ser básico para a gente viver em sociedade. Porque é primordial você conseguir falar com os outros. O que eu fiz foi só uma versão disso com overdose, né? Eu peguei e levei para um extremo, assim, ó, vai. Mas eu ainda acho que é essencial todo mundo se expor para essa situação, porque em algum momento isso vai ser uma habilidade que vai ser boa para você. Isso aí vai ser um outro pensamento que eu tenho, assim, não tem motivo nenhum para você não estar constantemente se preparando. Em inglês tem uma frase que eu acho sensacional que é hone, que assim, você amola a faca e depois você passa ela num. Você afia e depois amola. Então você consegue hone your skills, assim, você consegue amolar as suas habilidades, as suas skills. E isso é uma coisa que, pô, você pode ter isso constantemente com você, ninguém vai tirar isso aqui, pô, é lindo. Sensacional, Matheus. Nossa, essa de trazer a analogia da faca, sério. Essa foi pesada. Vem pro meu curso, tem outras essa.
Até esqueci o que eu ia perguntar. Essa questão de se permitir arriscar, eu acho muito foda, porque se você levar, por exemplo, para uma montanha-russa, sei lá, muita gente tem medo de andar de montanha-russa. Poucas se privam do medo de andar. Poucas se privam da oportunidade de andar de montanha-russa. Mas a maioria tem medo, sabe que a montanha-russa é segura e quando sai pensa: por que eu tava com medo de ir nisso se é tão sensacional, sabe? E para essa questão, não só para essa, acho que para tantas outras, é aquilo: a pessoa tem medo, sabe que não vai causar mal nenhum para ela e ela se priva do prazer de arriscar aquilo que ela tem medo. Acho que se a pessoa pudesse andar de montanha-russa em todos os medos que ela tem, acho que ela experimentaria muitos mais prazeres na vida dela. É muito o pensamento oriental de tipo do equilíbrio, assim, de ter um caminho do meio que você consegue seguir, porque assim, eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa muito mais sociável, extrovertida do que muita gente introvertida. Só que eu não tenho dúvida que as pessoas introvertidas já tiveram muito mais momentos de conversa dela mesma, de meditação, de esse contato com o seu eu interior, com essa noção do que eu sou, autenticidade, isso tudo que eu falei que eu estou descobrindo agora de mim, do que eu tenho. Então, de certa forma, meio que o outro lado da moeda é que, assim, enquanto agora eu estou começando a me conhecer melhor e, sei lá, me aprofundar em mim, as outras pessoas podem pegar e só saírem mais e conhecer os outros, se aprofundar nos outros. Então, isso é muito louco para mim. É muito foda você trazer isso também. Não tem nem palavras, velho. Porque é de fato. E às vezes não também. Às vezes a pessoa tá tão querendo falar com os outros que ela fica imaginando as cenas, né? Porque eu posso me colocar como uma pessoa com medo, tímida, eu ficava, meu, e se eu fizesse, sabe? Eu poderia estar falando isso. Tipo, eu sei essa resposta, mas eu não consigo dar pro professor. Ou eu sei essa resposta, eu posso ajudar aqui, mas eu não consigo. Então, cada um tem um start também, né? Porque às vezes ela nem tá dialogando com ela mesma, às vezes ela tá dialogando com o mundo em silêncio. Então, é bizarro, sabe? É bizarro. Meu, eu digo, a pessoa que tem medo de falar com as pessoas, a próxima vez que pedir uma pizza, um lanche, liga. Não pede pelo iFood. Liga. Quantas vezes a gente liga pra uma pizzaria? É difícil você falar. Lembra de ser criança? Mãe, o que eu tenho que falar aqui? Qual que é o endereço? Faz o mesmo exercício, sabe? Pega o telefone e liga pra uma pizzaria, porque é tão mais fácil a gente pegar o menu, selecionar um, retira a cebola, por favor, coloca a calabresa adicional, mas não fala com as pessoas. Então liga lá, fala, oi, boa noite, tudo bem? E Dá esse uma boa exercício noite pro funciona. porteiro. E Esse dá uma boa exercício noite pro funciona. porteiro, velho. Meu, a pessoa entra num restaurante, entra no shopping, não dá uma boa noite, às vezes, pra pessoa que tá ali, sabe? Tá no banheiro, tem alguém limpando o banheiro, vai lá, meu, oi, boa noite, com licença, sabe? Achei que você ia Poxa, falar assim, chega no banheiro, tem alguém no banheiro, cumprimenta a pessoa, bate na porta, opa, cagando aí, noite. meu, o exercício de bom dia, boa noite, tipo, é o básico, mas, assim, não vai, sabe? Então, fala, gente, fala. Porque todo mundo tem voz e todo mundo merece ser ouvido. Esse de ligar para a pizzaria é um exercício que realmente funciona. Na época da empresa Júnior, uma das diretoras, ela era a única que não ligava para prospectar. Tipo, ela não se sentia nem um pouco confortável para pegar o telefone e ligar. Não importa quantos roteiros eu preparasse para ela, não importa o quanto a gente treinasse, ela não ligava por nada. E eu fiz exatamente esse exercício com ela. Algumas sextas do semestre a gente separava para fazer mutirão realmente de ligação e ao final a gente pedia pizza se batesse a meta. E no final do dia, ela que ligava para pedir a pizza para ela começar a treinar esse desenvolvimento de falar ao telefone. Ela não começou a prospectar, mas a falar com o contador, ao falar com advogado, ao falar com outras pessoas, ela já começou a se sentir muito mais confortável em fazer a ligação do que simplesmente mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, se você tem muito medo de fazer uma ligação, de começar a interagir com outras pessoas, faça esse exercício de ligar para pedir pizza. Pode ser qualquer comida, a pizza é só um exemplo. Evite pedir no iFood. Inclusive, às vezes é mais barato você fazer a ligação do que pedir no iFood. Não Motivação, né? Motivação é tudo. Economize ligando. Mas alguém que ainda explora
sei lá, essas, me fugiu o termo agora, mas assim, essas coisas sociais, assim, você não consegue ligar pra pessoa, conversar, e ainda pedir um desconto, aí fala assim, pô, não dá pra colocar aí, sei lá, tirar a calabresa e botar mais tal coisa, tirar azeitona, assim, por você falar com a pessoa, facilita muito pra você conseguir ainda, pô, você pode levar um não, pode, pô, eu levo vários, mas de vez em quando a pessoa pode falar assim, pô, não, fechou, dá um desconto aí, eu vou botar uma hambúrguer na sua pizza, pô, tipo, gente boa. Então, é que falar, na verdade, humaniza, né? Na hora que você está falando com a pessoa, é um outro contato que você tem. Com Isso que o certeza. Barcelos comentou da prospecção, eu senti muito do que eu estagiei, porque eu estagiei numa empresa de compostagem e eu trabalhava ligando para bar, restaurante e café para falar com os donos e marcar uma entrevista com a nossa vendedora. Então, eu lembro que no começo eu ficava nervoso, é muito isso aí de estar fora da zona de conforto, a gente não conhecia, eu tinha uma meta de 30 reuniões semanais, então eram 5, 6 no dia, assim, que eu tinha que bater, e no começo, eu passava um tempo olhando o telefone, olhando o número olhando. Eu achei muito legal uma conversa que eu tive com o meu chefe, que ele chegou para mim, o meu diretor falou assim, cara, tá vendo esse número aí? Curitiba tem mais 6.000. Se você estragar essa ligação, tem mais 6.000. E não lembro quanto que era por dia, mas ele falou assim, devia ser uma mentira, que ele falou, por dia deve haver mais, sei lá, 400 restaurantes. Ele falou, cara, fica tranquilo. Um termo que ele usou que eu achei sensacional, que ele falou assim, meu, essa área que a gente está trabalhando aqui é um laboratório, entendeu? E você é o pesquisador. Então, como é que você vai vender mais? Fala, cara, faz o teste, liga para 10 falando de um jeito, liga para 10 falando do outro, vê qual que dá resultado. E isso foi muito louco para mim, que eu falei assim, nossa, verdade, assim, eu não quero me referir aos futuros clientes como meus ratos de laboratório, igual ele fazia, mas era muito bom, porque ele falava, cara, o que você vai fazer com os ratinhos hoje, entendeu? Como que vai ser a venda? Eu falei, pô, se fizer assim, ele falou, vamos lá. Esse é um Falar. ponto, né? Esse é um ponto da venda, né? Porque você comentou venda do Brawl. E Uhum. assim, por mais que você fala, não, o que eu vou fazer da vida, mano? Tipo, pega esse exercício também de tentar vender alguma coisa. Não precisa nem ser um produto que de fato exista, sabe? Tenta vender alguma coisa assim. Eu sei que isso já é um nível a mais pra Uhum. quem já é tímido, mas esse exercício de ir lá e tomar não, você toma o primeiro não, dói um pouco, aí você respira, você olha pro lado, tem mais 20 coisas pra vender, aí você fala, Uhum. vou vender de novo, vamos lá. Aí você toma um sim, aí o sim te motiva, aí você fala, não, agora o próximo vai. E vai aos poucos, né? Soltando também. É O que eu pior não que sei até pode que ponto. acontecer é conseguir um sócio para fazer um podcast nessa. É bizarro. Deixa essa história pra lá. É porque eu fui. O reencontro meu e do Felipe foi eu tentando vender o negócio pra ele. Tesão. Detalhe, ele que me ensinou a vender. Eu fui lá na cara de pau vender que eu vou Ó, pra ele. mas eu te falo, Sabrina, eu não sei se eu coloco que vender alguma coisa pra pessoa é o próximo passo das relações ou vai ser o primeiro. Porque isso é uma parada que eu fiquei pensando quando eu tava na faculdade, que assim, pô, beleza, daqui a pouco eu vou me formar, eu vou ter que me vender pro mercado. Se eu tiver uma empresa, eu vou ter que vender. Se eu tiver um serviço, eu vou ter que vender. Se eu tiver aqui numa entrevista de emprego, eu vou ter que me vender como o melhor candidato. Então, até antes de você se relacionar com os outros para conseguir ganhar essa habilidade, sim, mas você precisa saber vender a sua ideia, você precisa saber, por mais que isso não tenha uma conotação muito boa hoje em dia, mas assim, você tem que saber se vender para o mercado. Você tem que saber se colocar lá como, não, eu sou a melhor opção e fazer a pessoa acreditar nisso, fazer a pessoa comprar essa ideia. Então, eu ainda acho que você saber vender, negociar, talvez seja prévio de você se relacionar com os outros para sair da sua zona de conforto. Porque antes de você ainda sair e falar com os outros, você pode ser muito introspectivo, você pode ser muito. Eu tô com intrasocial na cabeça, mas eu sei que estou muito errado. Vocês entenderam? Acho que vocês Sim, entenderam. sim. Sim, Mas e sim. eu trago mais, sabe? Tem um cara que ele fala, só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Você tá o tempo todo vendendo. O tempo Uhum. todo. E às vezes esse fato de ser introspectivo, você trouxe a questão de linguagem corporal. Meu, às vezes é o ombro, sabe? Você fica ali no cantinho. Meu, quer mudar? Enche o peito, ombro pra trás, fala, dá uma respirada, fala, não, vou me abrir pro mundo.
Isso é uma das coisas mais loucas e mais funcionais que eu vi nesse período, que se não for verdade, eu não quero descobrir, porque eu vou levar essa mentira comigo pro túmulo. Mas é a pessoa falando que, assim, as reações corporais causam... As reações químicas do cérebro causam reações corporais, mas as reações corporais também causam reações químicas no cérebro. É uma via de mão dupla. Então o cara fala assim, se imagina puto, como é que você tá? Você tá com a cara franzina, você tá mordendo o maxilar, você tá com o punho fechado, você tá puto. Passa 5 minutos fazendo essa expressão, fazendo isso. Chega uma hora que o seu corpo fala pra você, cara, você tá puto. Deixa eu liberar aqui uns hormônios, aqui umas paradas, pra você ficar puto de verdade com alguma coisa. Porque você tá puto, eu só não tô te falando isso, mas você tá. Já que você tá, toma aqui. E a mesma coisa. Mais de um momento da minha vida, eu parei na frente do espelho, eu juro pra vocês, eu olhei no espelho e falei, meu, bora. Parei, olhei, sorri e falei, não. Eu não tô puto assim. Eu fazia muito essa analogia comigo, eu falava assim, não, eu vou tirar esse sentimento de mim agora, assim, eu não tô assim. Eu tava numa festa, eu namorava na época, eu tinha brigado com a ex, eu tava mal, eu falava, cara, quer saber? Eu não vou deixar isso estragar, assim, às vezes eu tava num rolê com os amigos, tava viajando, tava em alguma coisa, assim, você consegue ter um controle, às vezes, maior do que você imagina das suas emoções pelo corpo. Eu vi um cara falando isso, era nessa mesma pegada, o cara falava assim, meu, vai ver a corrida de cegos. Os caras, quando passam na linha de chegada, todos comemoram do mesmo jeito. O cara passa, ele levanta o braço e, cara, ganhei. O cara falou, meu, faz essa posição. Você tá se sentindo mal, derrotado? Cara, é o que você falou assim, ó, para, ajeita o ombro, abre o peito, fica aberto para o mundo. Mas, assim, essa é a posição que os caras estão lá comemorando também. Então, assim, o cara tá lá vibrando. Então, se coloca nessa posição que você vai começar a se sentir assim. Na mágica tem um termo muito bom, o cara fala assim, você tá nervoso? Fake it until you make it. Assim, ó, finge até você fazer. Uma hora vai. E infelizmente isso casa muito para sentimento. Você fala assim, meu, você tá. Quer ficar feliz? Você fala assim, meu, finge que tá feliz. Entendeu? Cara, que dia lindo. Cara, você não pode falar assim, que dia de bosta. Você não pode falar também as coisas com outra pegada. Mas funciona. Isso foi uma parada que no que eu descobri, assim, hoje eu tenho momentos que eu falo, não, beleza. Eu respeito mais os meus sentimentos para falar, não, eu poderia meio que me enganar para parar de pensar nesse problema, mas hoje eu tenho uma noção melhor. Mas em alguns momentos você precisa enganar, né? Sim, sim. É que Inclusive, hoje eu respeito mais isso para poder falar assim, não, beleza, hoje eu tô triste. Hoje eu tô triste, hoje eu vou valorizar esse sentimento, hoje eu vou entender por que eu tô triste. Porque antes eu me enganava para não sentir aquilo, mas eu não queria. Eu me enganava meio que o sintoma e não via o problema. Entendeu? Assim, o que que tá me causando isso? Fala, meu, não importa, eu não quero pensar nisso agora. Hoje eu tenho essa noção melhor de falar assim, não, beleza, eu tô assim, eu vou. Por que que eu tô me sentindo assim? De onde que vem? Eu entendo e bola pra frente. Mas não muda o fato que eu consigo ter essa noção de falar, pô, eu tô me sentindo mal, não quero, preciso ser produtivo, eu preciso fazer alguma coisa, ou então eu quero de fato sentir isso, então beleza, eu quero sentir triste, bora, eu vou abraçar a tristeza, então eu vou ficar de continha com a tristeza, vamos. Daí você faz toda a linguagem corporal e fala assim, não, vai virar uma merda, bosta. Então, a gente precisa ter essa noção, precisa ter esse, não controle, mas esse respeito com o próprio sentimento e às vezes até saber como burlar isso para você não ser meio que escravo dele, assim. É muita discussão de racional e emocional, quem que tem mais controle, mas tem que ter um equilíbrio, mas você precisa ter um certo autonomia em cima disso. Mesma coisa o ambiente, né? Hum. Seu ambiente, enfim, você tem que mudar as coisas. Uma outra convidada que a gente teve falou muito de dar nome às coisas, né? Pra falar, não, isso daqui não serve, você ventia. Uhum. E aí você se vê, e você falou, vou dormir de conchinha com a tristeza. Esse entendimento também de, meu, não posso fingir, não posso esconder essa tristeza aqui, eu tenho que sentir ela tem que sair, né? Eu vou viver esse momento, de novo, vou viver o que eu posso fazer, se colocar naquela posição e depois falar, não,
Agora eu tenho que sair. Agora na pandemia eu passei por muito isso, porque eu comecei um hobby de marcenaria, então esculpir madeira, fazer essas coisas, e daí eu curto muito ferramentas. A analogia do Ron lá é porque eu tenho as ferramentas, eu tenho não só a pedra de molar, como a pedra de afiar, como o couro para molar, e eu tenho umas ferramentas que elas são extremamente afiadas. E daí eu comecei a ver que, por exemplo, eu tinha alguns problemas na cabeça, eu tinha alguma coisa que estava me incomodando, e eu ia trabalhar lá com a madeira, eu ia fazer aquela coisa que demanda paciência, cuidado, foco, e eu perdia a paciência. Eu falava, meu, se eu for trabalhar nisso puto, eu vou me cortar, eu vou me machucar, eu vou dar um tapa nesse negócio, eu vou quebrar essa madeira, eu vou enfiar esse formol na minha coxa, porque eu tô. Falei, não, pera, por que que eu tô assim? Então, durante um período grande da quarentena, eu não consegui fazer nada do que eu tinha me proposto, porque no que eu ia fazer, eu via que eu não tava com cabeça. Eu parava e falava, não, beleza, eu não tô com cabeça por quê? O que é que tá me incomodando? É a faculdade? São pessoas? Sou eu? O que que é? Então, me serviu muito como uma forma para conseguir identificar o problema e conseguir daí conversar comigo mesmo para começar a resolver. Então, esses momentos são essenciais. Se a gente precisa saber fazer isso. A gente não pode só esconder aquilo, assim, só ignorar a tristeza, mas a gente também precisa ter esse lado da hora de falar assim, não, beleza, não é só eu saber, eu tô triste, mas é entender. Tô triste por quê? Tô nervoso por quê? Eu tô nervoso com isso por conta do que essa pessoa fez, ou eu tô nervoso comigo por como eu reagi pelo que essa pessoa fez? Porque a sensação é a mesma, mas a causa é completamente diferente. Assim, eu tô puto com o outro ou comigo. Então, Isso são volta muito naquela questão que você falou de assumir a responsabilidade. Porque, às vezes, você tá puto com você pela forma como você reagiu. Mas, por você ter interagido com outra pessoa, é muito mais fácil você colocar a culpa do seu sentimento na outra pessoa do que você assumir que você tá nervoso consigo mesmo porque você não reagiu da forma como você esperava. Trazer essa questão da autorresponsabilidade até para a interação social é muito foda. Eu trabalho com ciclos fechados, meu cara. Trazendo a questão do hobby e, e voltando à questão do sonambulismo, um dos seus hobbies é fazer hipnose. Também. Como você linkaria a hipnose hoje dentro do que você sabe com a questão do sonambulismo que você citou ao longo do podcast? Cara, com o sonambulismo, pouca coisa. Porque, no caso, a hipnose é só foco e concentração. Se você tiver foco e concentração, tem hipnose. Então, a hipnose não é um estado diferente de consciência. A gente passa boa parte do dia hipnotizado, 80, 90% do dia. Então, o pessoal que dirige, assim, você está voltando para casa, tá de carro, você não percebe o caminho que você fez, porque você está pensando na vida. Nesse momento é um estado de transe. Se você tá no ônibus, você segura no puta merda, você pisca, tá em casa, mesma coisa, assim. Seu corpo te coloca nesse estado porque o tempo passa mais rápido. E nele você fica pensando, você tá com aquele pensamento meio avoado. E o que eu faço na hipnose é só meio que te faço. Eu sou tipo um GPS, assim. Se você tá aqui e o estado de hipnose é aqui, eu só vou te guiar mais rápido para você chegar nesse estado. Então, com esses momentos de sonambulismo, se a gente for fazer um paralelo mesmo, é porque nesses momentos eu tô sem o foco necessário. Entendeu? Assim, eu só tô vivendo, mas eu não tô com aquele pensamento constante, eu não tô focado, concentrado no que eu tô fazendo, para onde eu tô indo. O que eu vejo mais essa parte da hipnose na minha vida, pelo menos nessa parte, foi que eu percebi que isso é um exercício que eu gostava muito de fazer para as pessoas, porque, assim, sendo muito arrogante na minha fala, de assim, não, a escola de pensamento da hipnose que eu estudava, ok, mas assim, o pouco que eu via, eu não gostava de fazer hipnose por um grupo de pessoas, assim, tô fazendo pro o Barcelos, tem um monte de gente vendo, eu dou uma cebola na mão dele, falo que é uma maçã, ele come, falando, nossa, de fato, parece uma maçã, isso aqui é uma maçã, tá todo mundo rindo dele, porque meio que ele é a piada. Eu não curto hipnose assim, de pegar a pessoa, fazer a pessoa, pô, dança com esse violão, imita uma galinha, assim. Eu curto pegar para fazer um exercício com uma pessoa e fazer ela ter uma noção do que está acontecendo, porque assim, eu dou uma sugestão para ela que começa a moldar a realidade dela. Então eu falo, pô, você perdeu a sua voz, ela não consegue falar, a mão tá grudada, ela esquece o número, ela esquece o nome.
Então eu dou uma série de sugestões para ela que ela começa a ver a realidade dela sendo moldada por essas sugestões. O exercício que eu sempre gostava de fazer no final do exercício com a pessoa é falar assim: é muito louco você ver que eu tô te dando uma série de sugestões que você aceita. Elas passam pelo seu filtro, você não vê elas como uma coisa que vai ser prejudicial para você. Isso começa a te moldar. Só que eu tenho um certo controle, eu tenho uma certa responsabilidade, tenho uma certa ética como, entre muitas aspas, um profissional da área não capacitado, que eu tenho uma noção. Só que você não tem. E você constantemente se dá sugestões que passam pelo seu filtro e moldam sua realidade. Então, eu não consigo, eu não sou capaz, isso é difícil, não vai dar. E nesse momento você começa a se fechar na sua própria caixinha. Então, eu sempre gostava de terminar a hipnose falando isso para as pessoas, porque eu passei isso na faculdade em mais de um semestre. Sim, eu tive uma experiência de um semestre que, na primeira prova, eu tirei acho que uma amiga tirou meio, um outro amigo tirou 1,5. E os dois. Eu nem te botei nessa conversa, porque, porra, não dava nem para salvar. Mas as pessoas falam assim, pô, mas cálculo é difícil, não dá. E eu falei, não, cálculo dá, eu vou passar, eu vou fazer acontecer. Claro que não é só você falar, você tem que fazer também. Mas o primeiro ponto foi eu não botar o entrave de falar: eu não consigo, isso é difícil, não vai rolar, semestre que vem eu passo. Então, é muito louco pensar que no final eu fui pra final, não vou lembrar quanto que eu tirei na final, mas assim, o que importa é que eu passei. O pessoal que tava comigo, que tinha ido mal, reprovou na matéria, não porque eu sou muito melhor do que eles, não por alguma coisa assim, nossa, não, porque eu sou fodão, não, é só porque eu, desde o começo, eu tava com pensamentos diferentes, eu tava falando, meu, eu posso, eu consigo, eu vou. E isso muda completamente a situação. Então, essa acho que é a melhor relação que eu consigo fazer de hipnose com isso tudo, porque o que a hipnose me mostrou é essa capacidade que a nossa mente tem de mudar completamente a sua realidade, sem você perceber. E com um impacto absurdo na sua vida. Eu não tenho nem o que falar, porque essa parte de simplesmente quantas coisas passam no seu filtro, sabe, que você não tem consciência, e você trazer essa abordagem final, porque, meu, trazer essa coisa de, não quero que você seja o bobo da corte, eu quero te trazer de uma certa forma pro consciente, né, independente do processo. Uma reflexão enorme. E assim, enorme. E você trazer essa coisa do ônibus, velho. Quantas vezes você tá lá, piscou e bum. E é muito louco, porque se a gente for ver, você se dá sugestões, a sociedade te dá. Assim, ó, quanta mulher tem que o pessoal fala, você não consegue, você é feia, isso aqui não é pra você. E as pessoas vão aceitando. A hora que você consegue entender que você pode dar suas sugestões e que elas podem te puxar, meu, muda completamente o jogo da vida que você tá vivendo. Muda, com certeza. Auto-hipnose, praticamente, né? Uhum. Eu, de certa forma, eu fiz muito isso, entendeu? Assim, eu me dava sugestões que eu falava assim, não, a partir de agora, eu vou voltar a fazer isso, inclusive, bem lembrado. Obrigado, gente, pô, isso aqui vai ser importante. Mas, assim, mais de um momento, eu via situações que eu falava assim, não, eu vou agir assim, eu vou fazer assim. De certa forma, assim, não era conversa minha comigo mesmo, entendendo o que eu pensava de fato, o que eu acho da coisa, mas era eu definindo como que eu ia abordar uma situação, entendeu? Então, de certa forma, a auto-hipnose que eu fiz durante muito tempo era essa conversa minha, meio que não voltada para o passado, o que eu acredito, mas voltada para o futuro, o que eu vou fazer. Então, como é que eu vou fazer isso? Porque a partir do momento que você começa a falar assim, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, abre um universo de possibilidade infinito na sua frente. Porque o que você quiser. Se você já começa falando não dá, você não começa. Nossa. Irmão, sensacional, sensacional. Infelizmente a gente não pode ficar aqui estendendo a conversa por muito tempo, Tudo bem, mas tudo bem. passando a pandemia, com certeza a gente marca aí um café ou um bar para você fazer suas mágicas Pra e mim. para a gente direcionar para o encerramento. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que vão ouvir,
qual seria? Ignorem tudo que eu falei, eu menti, mentira. Meu, essa é uma boa pergunta na final, porque a gente falou muita coisa importante, mas acho que se a gente tivesse que escolher a mais importante, eu queria se escute, entendeu? Assim, eu acho que eu fecharia o ciclo voltando para o começo da conversa, que mais importante do que você tirar os seus limites, do que você falar as coisas para você, do que você entender e retirar os limites, é você conseguir entender primeiro o que você pensa, por que você pensa. Essas coisas todas são meio que tirar essas travas é você traçando o caminho. Antes disso, você precisa saber para onde você quer ir. E para isso, você precisa se conhecer. Então, se eu tivesse que passar uma mensagem final para as pessoas, seria isso assim, meu, tira o celular do seu lado, aproveite o ócio do silêncio, entendeu? Aproveite a solitude, o seu momento seu consigo, porque vai ser o primeiro passo para você conseguir fazer as mudanças, que mesmo que sejam graduais, sendo constantes, vão te levar para algum lugar. Então, basicamente estou falando, não escutem podcast, desculpa, gente, entendeu? É isso que complica, porque a gente termina puxando para o outro Tá tudo lado. bem. Licença poética e eu acho que é super válido esse tempo de autoconhecimento. Né? Uhum. Mas é isso, se autoconheçam. E no tempo que não estiverem em silêncio, forem assistir alguma coisa, assistam o Desconhecido Podcast, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, mandem para as pessoas ouvirem essas mensagens, porque... Dá o joinha, que ajuda muito no algoritmo de engajamento, por favor. Tá aí embaixo, aperta o L, botão automático, só vai. Ativa o sininho para receber todos os vídeos que a gente posta toda semana. E, Matheus, sensacional, sensacional toda essa fala sobre comunicação, sobre autoconhecimento, sobre se expor aos riscos e como isso pode ser prazeroso. Muito obrigado por ter compartilhado suas experiências, suas ideias, compartilhado seu tempo conosco, sério, foi sensacional, tive um prazer estar aqui, agradeço você, agradeço a Sabrina pelo convite, e pô, vocês deviam ter me chamado antes, né, cara, eu queria ter vindo aqui faz muito tempo. Pegando gancho, falando já de autodesafio também, né, já tinha chamado o Matheus, teve essa questão do autodesafio, e dessa vez ele, mesmo sentindo um pouco de medo de estar aqui, ele se desafiou a estar aqui, e já que está em gravação, aproveitar ainda, como foi para você estar aqui nesse momento e se desafiando em cima de um medo que você tinha colocado para você? Como foi esse processo, essa situação? Cara, é muito louco, porque eu ainda acho que, considerando os podcasts que eu escutei, entendeu, as conversas que eu ouvi, eu ainda acho que eu não tinha tanto assim para agregar, então o meu medo vinha mais pela ignorância, assim, por mais que a ideia seja desconhecido dos podcasts, eu falei, cara, mas acho que eu sou mais desconhecido que os desconhecidos, assim, até que ponto eu consigo, sei lá. Se a gente tivesse essa conversa 1 ano e meio atrás, assim, logo no período que eu tinha acabado de sair de Curitiba, que foi bem o começo daquele ano que eu falei que foi uma droga, ali acho que seria o exemplo perfeito de, cara, eu não teria nada para falar, porque eu não tinha noção de muita coisa ainda. Então, agora eu penso assim, pô, saí mais da zona de conforto, consegui falar mais as coisas, abordei muitos temas que eu pensei muito durante o ócio, né? Esse ócio, silêncio, assim, muitas das coisas, muitos pensamentos desses. Agora eu vou ficar refletindo sobre depois, que eu vou ficar assim, pô, isso aqui é interessante, eu vou trazer de volta pra minha vida, eu vou repensar conceitos que eu tinha como verdadeiros por mim, para ver o que eu de fato penso sobre eles. Então, para mim, isso foi uma experiência muito boa, porque eu vejo como da mesma forma que a conversa foi uma roda fechada, eu ainda vou conseguir linkar isso com muita coisa que eu já passei e vou conseguir meio que fechar isso em outras esferas. Então, foi uma experiência muito produtiva. Outras pessoas que estiverem enrolando para responder eles e marcar uma data, venham logo e vale a pena. Pensar assim. Muito bom, Matheus. Obrigado por contar essa experiência, né? E trazer essa questão de se conhecer de novo. Então, esse foi mais um episódio do Desconhecidos Podcast. E é isso. Boa. Matheus, sensacional, viu? Foi sim.